Em um mundo onde o ruído sufoca o silêncio, onde milhões de vozes clamam por atenção, onde o valor é medido pelo sucesso, existem aquelas que ninguém vê. Elas caminham pela vida com o olhar baixo, guardando o não dito, o oculto, o vulnerável. Não são chamadas aos palcos, ninguém lhes pede opinião, nem são colocadas na primeira fila. Elas são mulheres que silenciam, mas nesse silêncio ressoa o céu. Em suas almas, as perguntas nunca se apagam. Elas as carregam por anos, como se carrega um filho no ventre, com cuidado, paciência, dor e esperança. Elas sabem esperar quando outros desistem. São capazes de manter a fé onde tudo parece morto. E é precisamente nesses corações que Deus entra. Ele não busca os barulhentos. Não procura os fortes. Busca aqueles que estão dispostos, não de maneira exibicionista, nem ambiciosa, mas de verdade, com tremor, com reverência, com uma aceitação interior. Uma mulher inclinada em seu quarto secreto pode mudar o curso da história. Aquela que segura a mão de uma criança pode estar criando um profeta. A que ora em silêncio durante a noite ouve a Deus com tanta clareza como se ele lhe sussurrasse ao ouvido. Você se pergunta, por quê? Por que Deus escolhe as mulheres? Por que não reis, nem guerreiros, nem grandes homens sábios e eloquentes? Por que, repetidamente, nos momentos mais decisivos da história, ele se dirige a uma mulher? Porque a mulher não é apenas um vaso. Ela é terra fértil, capaz de acolher e fazer crescer. É a escuridão do ventre onde nasce a luz. É um útero onde, do nada, surge o tudo. Ela sabe guardar uma palavra sem matá-la com a dúvida. Sabe crer quando tudo ao redor é deserto. Sabe carregar o peso, mesmo quando dói. A mulher foi criada não apenas para amar, mas para refletir o amor de Deus. Através dela, não só a vida chega ao mundo, chega o sentido. Ela não é escolhida por seus títulos, mas por sua disposição em ser aquele lugar onde acontece o encontro entre o céu e a terra. Deus não olha para o barulho, mas para a profundidade. E na alma feminina, ele vê profundidades capazes de conter a eternidade. Você realmente acha que isso era apenas sobre Sara? Sobre Ana, sobre Maria? Existe um silêncio vazio. E há um silêncio cheio de um grito que ninguém ouve. Assim era Ana. Esposa, mulher, ser humano que, a cada dia, enfrentava uma humilhação da qual ninguém falava em voz alta. Ela não tinha aquilo que, no mundo antigo, definia o valor de uma mulher. Ela não podia dar à luz. Isso a tornava como um galho seco na árvore da vida, inútil para os outros e até para si mesma. Ano após ano, ela ia ao templo. Não porque acreditasse que Deus era obrigado a lhe dar algo, mas porque não conseguia deixar de ir. Dentro dela havia uma sede, não um ressentimento, não uma amargura, mas uma sede avassaladora. Profunda, insaciável, capaz de destruir ou de dar vida. Muitos oram, mas poucos clamam como Ana. Sua oração não era bela. Ela não procurava palavras certas. Ela derramava sua alma. Seus lábios se moviam, mas seu coração se despedaçava. Ela sabia o que era pedir, não por um ano, nem por 2, mas por anos, morrendo por dentro diante do aparente silêncio em resposta. Por que Deus se cala quando você grita? Por que parece se afastar quando você vem a Ele de mãos vazias? Ana não sabia. Mas ela permaneceu. Não foi embora. Não se endureceu. Não se escondeu atrás de um sorriso falso e não escolheu o cinismo. E então, no mais profundo do seu esgotamento, Deus veio. Não com trovões e glória, mas como o amanhecer que surge após uma longa noite. No início, parece que a escuridão é infinita, mas, de repente, você percebe, a luz já chegou. Ana se tornou a primeira nas Escrituras a chamar Deus de aquele que ouve.
Não porque ele tenha respondido imediatamente, mas porque ele já via suas lágrimas antes que elas caíssem no chão. E você, mulher que lê estas palavras, também clama? Há quanto tempo você carrega essa dor, por filhos que não vêm? Por sonhos que não nascem? Ela era Maria. Uma jovem simples de um lar modesto, com uma vida comum e uma fé pura. Mas os céus conheciam o seu nome. Deus vem onde não se espera grandeza. Ele não procura tronos, mas corações capazes de conter a eternidade. Naquela noite, não houve trovão nem sinais de fogo, apenas um anjo e uma voz. E um coração que podia tremer, mas não recuava. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. O que você sentiu, Maria? Medo? Confusão? A dor de saber que tudo mudaria? Você poderia ter recusado. Poderia ter dito, tenho medo. Poderia ter se escondido atrás de palavras, não sou digna, isso não é para mim. Mas você permaneceu. Você ouviu. E disse sim. O que teria acontecido se você tivesse dito não? Quantos planos de Deus não se realizam porque alguém escolheu o medo? Maria era virgem não apenas em seu corpo. Sua alma era pura, sem ambições, sem astúcia, sem desejo de controle. Em seu coração havia um silêncio onde a palavra podia se tornar carne. Deus a escolheu não por seu conhecimento ou força, mas por sua capacidade de dizer sim, mesmo sem conhecer todo o preço. Sim, Maria daria à luz a Cristo. Mas antes, enfrentaria sofrimento, solidão, julgamento, fuga e a dor aos pés da cruz. Deus escolhe as mulheres porque elas sabem carregar não apenas filhos. Elas carregam esperança, fidelidade e vida. Maria não é apenas um ícone. Ela é o caminho. Através dela, Deus veio em carne. Mas através de você, Ele também pode vir ao mundo, com palavras, serviço, criatividade, oração. Você tem medo? Sente-se pequena, indigna? Talvez seja você quem Deus escolheu. E tudo o que Ele espera de você é o seu sim. Milhares de sons preenchiam o mundo, mas ninguém ouviu aquele sussurro. No silêncio, sem trovões nem fogo, Maria encontrou a eternidade. Uma jovem comum de Nazaré, vida simples, fé simples. Mas os céus conheciam o seu nome. Deus não procurava tronos, mas um coração capaz de conter a infinidade. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A voz do anjo não rompeu o silêncio. Apenas um leve tremor, o medo de que tudo mudasse. Maria poderia ter recusado. Poderia ter se escondido atrás de não estou pronta, não sou digna. Mas ela permaneceu. Ouviu. Aceitou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E com esse consentimento, não apenas nasceu o Messias, nasceu a fé, viva como o fogo. Maria não era perfeita. Era jovem, com uma alma capaz de tremer, mas não de recuar. Em seu coração, Deus não viu força, mas um vazio pronto para ser preenchido por Ele. Seu sim foi o começo de uma nova era. Maria não apenas trouxe ao mundo o Salvador, ela se tornou o primeiro lar de Deus entre os homens. Sua humildade foi sua grandeza. O medo não a fez desistir, tornou-se o fundo sobre o qual sua fé brilhou. Você se sente fraca? Indigna? Talvez Deus esteja esperando o seu sim. Como esperou o de Maria. Em sua humildade e prontidão, nasceram a vida, a esperança e a luz para o mundo. Ela está ali, junto ao poço. Parece um momento comum, mas naquele instante se esconde algo incrível. Uma mulher simples veio buscar água, sem saber que sua vida mudaria para sempre. Deus frequentemente se encontra conosco nos lugares mais simples, junto a um poço humilde, na beira do mundo. A samaritana, uma entre muitas mulheres, cada uma com sua dor e história.
Em sua vida, a marca da solidão. Ela veio ao poço na hora mais quente, para não encontrar pessoas. Estava sozinha porque toda a sua vida foi uma luta contra a solidão e seus erros. Ela não esperava nada especial, só queria tirar água e partir. Mas ele chegou, fazendo perguntas que mudam tudo. Aquele que via não só seus pecados, mas a sede da alma, a sede de salvação que ninguém lhe dera. Você não poderia esconder dele sua dor e sede. Ele viu tudo. E disse: se você conhecesse o dom de Deus, pediria a ele, e ele lhe daria a água viva. Neste simples convite está todo o sentido da sua vida. Deus a escolheu porque havia em seu coração uma sede verdadeira, de cura e verdade. A ela foi revelado um grande segredo. Ela se tornou a primeira missionária, levando à cidade a mensagem: e eu encontrei aquele que sabe tudo sobre mim. Foi um encontro com a verdade. Por que Deus a escolheu? Porque ela não escondia seu vazio, estava aberta e pronta para ouvir. Por meio da sua vida simples, Deus mostra que a salvação vem não pela perfeição, mas por um coração aberto. Quantas mulheres na história ficaram sem nome, esquecidas, mas cujas vidas fizeram parte do grande plano de Deus? Entre elas estava Esther, uma jovem simples do povo de Israel, órfã, levada ao palácio do rei e feita sua esposa. Parecia nada diferente das muitas mulheres do harém, poderia ter sido apenas mais uma figura invisível entre luxo e intrigas. Mas Deus a escolheu. Por quê? O que havia de especial nela? A vida de Esther foi cheia de provações. Ela se encontrou em um mundo estranho, repleto de riquezas e jogos políticos, onde um erro poderia custar-lhe a vida. Mas dentro dela ardia uma fé, uma chama invisível, porém poderosa, que se tornou seu apoio. No momento mais crítico, quando seu povo estava à beira da destruição, ela precisou tomar uma decisão capaz de mudar o rumo da história. Como conseguiu sair da sombra de sua própria insegurança? Como achou forças para deixar o que conhecia para trás e cumprir uma grande missão? Em seu coração havia medo, medo de perder tudo, medo pela própria vida. Mas havia um medo ainda mais profundo, o medo de falhar, de não cumprir o chamado que Deus colocou nela. Não era apenas medo por si mesma, mas pelo seu povo, por aqueles que poderiam desaparecer para sempre. Você já parou para pensar o que significa estar disposto a sacrificar a própria vida por algo maior que si? Disposto a arriscar tudo para salvar outros? Esther não sabia o que a esperava. Não tinha certeza se aquele passo a salvaria. Mas ela escolheu ir. Disse: e se eu perecer, perecerei, e foi rumo ao perigo. Na sua humildade e determinação de cumprir a vontade de Deus, estava o verdadeiro poder. Ela se tornou uma salvadora. Não buscava glória nem poder. Buscava a salvação do seu povo. Essa força vinha não só da vontade firme, mas da disposição em ser instrumento do plano divino. Deus viu nela não apenas o desejo de viver, mas a fé profunda, a fé de que mesmo na hora da morte, a luz que estava oculta em sua humildade tornou-se a chave da história da salvação. Esther não se tornou apenas uma rainha, tornou-se uma mensageira de Deus na terra. Através do seu corajoso sim, a salvação alcançou não só seu povo, mas o mundo inteiro. Ela provou que a vontade de Deus nem sempre é compreendida, e que, às vezes, cumpri-la exige enfrentar nossos medos mais profundos. Mas é nessa obediência e fé, mesmo quando o mundo parece estar contra nós, que nasce a verdadeira força.